Segunda Reis, capítulo 20, verso de número 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Fala comigo, misericórdia. Você pode falar misericórdia. Será que eu li certo? Acabei de ler a palavra de Deus. A Bíblia fala que o rei ficou doente, o profeta foi visitar, falou para ele: deixa tudo arrumado, fica tranquilo, deixa tudo arrumado. Por quê? Porque você vai morrer. Fala comigo, misericórdia. Imagina o coração do rei, meus irmãos. Está numa dificuldade, está enfermo, situação grave. Aí avisam para ele: o profeta veio te visitar. O que ele vai pensar? Aleluia, não é? É Deus, que maravilha, é a minha restituição da minha saúde. O profeta chega, eu creio que o profeta não transmitiu aquela mensagem com alegria, nem com júbilo. Talvez ele olha para a cara do profeta e ele já percebe, acho que não é do jeito que eu imaginava, vamos ouvir. E aí ele ouve e recebe uma palavra difícil, palavra dura. Quem já ouviu uma palavra dura? Uma palavra difícil, quem já ouviu? Não estou falando de ofensa, de carnalidade, uma palavra difícil, uma mensagem difícil, que nos confronta, que mexe ali com os fundamentos, que literalmente chacoalha a nossa emoção, e a gente fala: e agora? Senhor, eu não esperava isso, eu já estou num momento difícil, eu estou enfermo, eu me sinto impotente, eu me sinto frágil, e vem uma situação, uma palavra que o Senhor permite, Deus, e me traz um quebrantamento. E é interessante que a reação do rei àquela situação foi uma reação que nós devemos imitar. O rei, quando recebeu aquela palavra dura, ele não foi duro de volta com o profeta. E tiveram outros reis. Quando você lê o livro de Reis na Bíblia, às vezes o profeta trazia uma palavra de confronto da parte de Deus, e o rei, em vez de se quebrantar, considerar e buscar a Deus, pelo contrário, ele ficava com o coração mais endurecido ainda. Ele se ensoberbecia mais ainda, afrontava o profeta, muitas vezes matava os profetas. Essa é a natureza do homem, a natureza é carnal. Quando vem uma palavra de Deus, às vezes de confronto, uma palavra que não é o que esperamos, a nossa primeira reação é criticar, é atacar, é querer nos vingar de Deus. Mas não foi isso que o que o rei fez. Ele ouviu aquela palavra, e nós podemos ver no verso 2: então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Ele decidiu apostar, talvez não seja a melhor palavra, mas ele decidiu acreditar ainda mais na bondade de Deus. Olha só que contraste. Diante de uma palavra dura, ele não deixou de crer na bondade de Deus. Diante de uma situação de dor, de sofrimento que o próprio Deus permitiu, ele não se fechou para Deus, ele não se afastou de Deus, pelo contrário, ele foi suplicar a Deus, porque ele dependia da bondade e da misericórdia de Deus. Quando ele diz: Senhor, eu tenho buscado andar em integridade, nós acabamos de ler, eu tenho feito o que é correto diante de ti, ele não está falando: eu sou bom, eu só tenho buscado viver de acordo com a tua palavra.
E se eu estou vivendo e crendo na tua palavra, a tua palavra me traz promessas, a tua palavra me traz proteção, e a tua palavra jamais cai por terra, Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que nós possamos nos voltar para Deus, quando a resposta é não. Que nós possamos nos voltar para Deus, quando num momento difícil a gente espera um consolo, e vem, parece que uma carga ainda maior. É momento de eu me humilhar ainda mais diante de Deus, e lembrar que Ele é bom, que Ele é misericordioso. Olha o que Ele diz, vamos abrir em Oséias capítulo 6, rapidamente, verso 1, Oséias capítulo 6, verso de número 1, o profeta diz: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias, Ele nos revivificará. No 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como o sol nascente. A sua vinda é certa, Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Aleluia! O profeta está falando, se a ferida foi permitida por Deus, é Ele mesmo que vai curar. É melhor ser ferido pela palavra de Deus, do que ser ferido pelo próprio orgulho. É melhor ser ferido pela palavra que vem do trono de Deus, do que ser ferido pelo pecado. Porque aquilo que nos confronta, muitas vezes, literalmente nos mata por dentro, está matando o homem velho. E a ressurreição vem de Deus, a cura vem de Deus, a restituição da saúde, a restituição da alegria. Meus irmãos, tem choros que nós precisamos passar, não que Deus se alegre com a tristeza de alguém, mas são parte de um processo de cura, de um processo de restauração. E se Deus permitiu a ferida, é Ele mesmo que vai curar. O diabo não pode curar nada. O diabo não tem poder para curar nada. Esse mundo não tem poder para curar em si. Relacionamentos desse mundo não curam feridas da alma. Se nós não estivermos alicerçados em Deus, quantos estão entendendo? Diga amém. Às vezes a pessoa se fere com uma situação da igreja e vai buscar cura para sua alma num relacionamento do mundo. Isso é morte. Se Deus permitir um sofrimento, espere, porque dele virá a cura. É certa a sua vinda, como o sol ao chegar da manhã, ele virá como a chuva sobre nós. Ezequias estava literalmente vivendo o que nós acabamos de ler, e você pode voltar, por favor, 2 Reis capítulo 20, verso 4. Mas antes de Isaías sair do pátio, sair ali da região do palácio do rei, veio a ele a palavra do Senhor. Diga comigo, Deus é misericordioso. Diga comigo, Deus é misericordioso. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus viu o choro do rei. Meu irmão, Deus vê o teu choro. E Deus ouve a tua oração. O profeta veio, trouxe aquela palavra difícil. Estava saindo ali da região do palácio. E antes dele pisar fora daquela área, veio um sopro do céu sobre ele. Veio uma voz de Deus sobre ele. Falou: Isaías, para, porque eu tenho uma palavra nova para Ezequias. Quem sabe a boa notícia vai vir de alguém que um dia teve que te dar uma má notícia. Deus é Deus de misericórdia.
Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Quantos creem no poder da palavra de Deus, diga aleluia. Isaías ouve aquilo, creio que ele se alegra. Opa, é Deus, esse é o meu Deus. E ele volta então. Antes de voltar, olha o que Deus diz a Isaías, verso 5. Volta, Isaías, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eu te curarei, diz o Senhor, eu te curarei, eu curarei a tua alma, eu cuidarei de você, eu ouvi a tua oração e vi o teu choro. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Aquela oração que você fez hoje, ninguém viu. Aquele choro que você fez, talvez no ambiente de trabalho, foi para um canto ali, porque estava desesperado, angustiado, não sabia mais o que fazer, e ali num cantinho qualquer, você orou em lágrimas diante de Deus, Ele viu, Ele ouviu, e Ele responde. Isaías, diga a Ezequias, eu ouvi, e eu estou agindo. Depois de 3 dias, subirás ao templo do Senhor. Lembra que nós lemos lá em Oséias, ao 3º dia te levantarei, acrescentarei 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e a esta cidade nas mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Vamos parar por aí. Aí Isaías volta para falar com Ezequias. Imagina Ezequias chorando, abatido. Aí avisam para ele de novo, Isaías está na porta. Ezequias, você quer receber o profeta de novo? Imagina, meu Deus, o que pode ser pior do que eu acabei de ouvir? Que agora? Nunca feche a porta para a palavra de Deus. Nunca feche a porta para a igreja, que é um canal de Deus. Nunca, 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 nunca. Foi difícil, chorei, acho que devia ser de outro jeito, tive situações ali, mas deixa eu te falar, é o mesmo canal de vida e de cura de Deus para você. Ezequias, a gente pode abrir a porta? Você vai permitir aquele homem entrar aqui de novo? Você está me ouvindo na transmissão ao vivo aí, ou então assistindo essa palavra depois, não é coincidência, é Deus batendo na porta da tua casa. Deus quer trazer vida para você, não deixa essa porta fechada, volta para a casa do Senhor aqui. Ezequias, pode abrir, porque a última palavra é de Deus. A última palavra sempre é de Deus. Essa lição é preciosa. Nunca desista da vida diante de uma sentença de morte. Literalmente. Ezequias estava diante de uma sentença de morte, clamando pela própria vida ao Deus Todo-Poderoso. Se Deus pode reverter uma sentença de morte, Ele pode reverter qualquer outra situação na tua vida. Ele é Deus. E Isaías então entra ali e começa a ministrar sobre Ezequias, verso 7. Isaías disse mais: pegai uma pasta de figos. Pegaram uma e a aplicaram sobre a úlcera, e ele se recuperou. Então Ezequias perguntou a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me curará? E de que depois de 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: este será o sinal do Senhor, de que cumprirá o que disse. Queres que a sombra se adiante ou volte 10 graus? E a sombra era uma forma deles medirem o tempo, as horas do dia, o sol sendo refletido ou nas escadas ou num outro instrumento que tinha ali. Eles viam o passar das horas do dia. E Isaías respondeu no verso 10, Ezequias respondeu: é fácil que a sombra se adiante 10 graus. Não seja assim, pelo contrário, que a sombra volte 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor,
E este fez a sombra voltar 10 graus, que havia avançado no relógio de sol de Acás. Relógio de sol. Meus irmãos, a gente não volta no tempo, não tem como voltar no tempo. Mas Deus restitui um tempo perdido. Quantos entendem a diferença? Diga amém. Não tem como eu voltar 2 anos atrás. Não tem como eu voltar naquela situação. Não tem como eu voltar. O que foi feito, foi feito. Mas Deus é um Deus de graça. Que pode fazer um relógio, pode fazer uma sombra voltar. É como se Deus estivesse falando com Ezequias e conosco. Você não pode voltar no tempo, mas eu posso te restituir um tempo perdido. Coisas que não aconteceram em tempos para trás, que achamos que poderiam ter acontecido se fosse de tal forma ou de outra forma, não aconteceram, mas Deus pode fazer com que aconteçam de uma forma mais acelerada ou de uma forma não imaginada no tempo presente. Ele é Deus de restituição. E Deus fala para Ezequias: eu vou te acrescentar, eu não vou só te curar, eu vou te acrescentar anos, e a palavra diz, em que eu vou te proteger dos teus inimigos, eu vou estar com você nesses anos. Deus é Deus de graça. Quantos querem anos de paz, de comunhão com Deus, com certeza de lutas, mas de fé, renovo, coragem e vida com o Espírito Santo? Diga aleluia! Porque aquele homem decidiu clamar: Senhor, restitui a minha saúde. Senhor, restitui segundo a tua palavra. E ele clamou. Ele deixou a porta da sua casa, a porta da sua vida, aberta para a palavra de Deus. Seja lá o que Deus fosse falar, eu quero ouvir. O mesmo Deus que me disse o não, é o Deus que pode me dizer o sim. O mesmo Deus que permitiu a ferida, eu não vou me afastar dele. Eu não vou negar o que aconteceu. A porta da minha vida vai estar sempre aberta para a palavra de Deus. Ela pode me ferir em amor, ela pode mudar as minhas prioridades, ela pode me mudar por completo, e de fato eu quero que ela me mude por completo, porque eu quero me parecer mais com a palavra, eu quero me parecer mais com Cristo Jesus, porque é nele que eu tenho vida, e é nele que eu sou mais que vencedor. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Vamos ficar em pé, por favor, irmãos. Glória a Deus. E para encerrar, eu quero de novo voltar a Oséias 6, 1-3. Se você puder fechar os seus olhos nessa noite e com o seu coração receber e declarar essa palavra, porque a palavra para nós: vinde e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas cuidará das feridas. Depois de 2 dias Ele nos revivificará, e no 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. No 3º dia Deus levantou Jesus, e nós nos levantamos com Jesus. Verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conhecer o Deus da palavra. Como o sol nascente, a sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Senhor, obrigado, nessa noite o Senhor está aqui, veio até nós. Pai, nós queremos amar a Tua palavra que nos poda, a Tua palavra que nos poda para frutificarmos, a Tua palavra que nos quebranta, a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos corrige, que nos exorta, mas também nos encoraja, nos empodera,
nos dá autoridade para vencer. Declaramos nessa noite a restituição, Deus, do que foi perdido, de um tempo perdido, de uma situação profissional, familiar, espiritual. Oh Deus de misericórdia, mais uma vez suplicamos a Ti, porque sabemos que no Senhor existe graça, graça que já nos alcançou. Te damos toda a honra e toda a glória, porque o Senhor está falando, ministrando e nos fortalecendo nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor.